Rondônia se considera irmã de Roraima e do Amapá até na luta pela transposição dos nossos bravos servidores dos ex-territórios. Ontem mesmo tivemos uma vitória, senhor presidente, muito importante aqui no Senado Federal, que foi a medida provisória 817, regulamentando a emenda constitucional número 98. Já tinha sido aprovada na comissão mista, onde tivemos lá uma batalha vitoriosa. Depois, na Câmara dos Deputados, lá com a deputada Marinha Halpe e a nossa bancada federal de Rondônia, Roraima e Amapá liderando, e tivemos a solidariedade de todo o Brasil, dos parlamentares de todo o Brasil, e ontem não foi diferente aqui na tribuna do Senado, aqui no plenário do Senado Federal, onde eu tive a oportunidade de encaminhar a votação, de defender, e no começo levamos até um susto, mas logo em seguida as bancadas de outros estados entraram em nossa defesa, em solidariedade, e conseguimos aprovar por 48 votos favoráveis e apenas 11 votos contrários, por entender que está se fazendo justiça com os servidores dos ex-territórios, tanto de Rondônia quanto de Roraima e Amapá. Algumas categorias que ainda estavam fora e tinham direito, a exemplo dos policiais militares, que nós travamos também uma batalha aqui, ainda no período do recesso deste ano, eu e a deputada Marinha, nem tiramos recesso praticamente, ficamos aqui em Brasília defendendo um grupo de 706 policiais do ex-território, policiais militares, que estavam saindo fora da folha da União depois de 3, 4 anos em folha, e conseguimos garantir para que eles pudessem ficar com a ajuda até do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, nos recebeu no Palácio do Planalto, que naquele momento ela estava como presidente da República em viagem do presidente Michel Temer, e ela com mais 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli e o ministro Gilmar Mendes, nos receberam lá para tratar deste assunto, com o Costa, que é o presidente da Aspometron, da Associação dos Policiais Militares do Ex-Território, também o governador Daniel Pereira, que estava também, já tinha assumido o governo de Rondônia na substituição a Confúcio Moura, que saiu para disputar uma outra eleição. Então, naquele momento, nós não tínhamos ainda a certeza, mas logo em seguida a presidente Carmen Lúcia deu o seu parecer favorável à manutenção desse grupo de 706 policiais militares na folha da União. E ontem foi, como disse, foi uma vitória, o complemento desta vitória, porque mais grupos de servidores de Rondônia fazendo justiça, repito, justiça tardia, mas justiça mesmo que tardia, para ingressar esses outros grupos futuramente na folha da União. Os aposentados e pensionistas, os servidores das empresas estatais, dos poderes, das prefeituras que entraram até 15 de março de 87, esses servidores têm direito, por lei agora, pela regulamentação da PEC 98, pela medida provisória 817, tem esse direito de entrar aos quadros da União. Praticamente todos eles já passaram pela inscrição lá em Rondônia, na SANF, na Secretaria de Administração Federal, lá em Porto Velho, e assim deve ter acontecido também em Roraima e Amapá, e aí já estão, após a promulgação ou a sanção desta medida provisória, que deverá acontecer num prazo de 15 dias, já estariam aptos a entrar nos quadros da União. É claro que não vai ser tão rápido assim. Nós ainda estamos transpondo uma leva primeira da PEC 60, que já faz alguns anos e que ainda não foi concluída, mas não impede que essa nova turma possam já começar a ingressar nos quadros da União. Senhor presidente, eu faço aqui agora nessa segunda parte do meu pronunciamento, para falar sobre a greve dos caminhoneiros ou essa paralisação quase que generalizada que acontece em todo o Brasil. O senador Paulo Paim ainda há pouco estava na tribuna, onde fiz uma parte, defendendo também essa categoria tão sofrida e essencial para o desenvolvimento do nosso país, que são os caminhoneiros. Eu já fui motorista de caminhão, já fui motorista de ônibus, já fui motorista de táxi, trabalhei na roça e Deus me deu o privilégio, com o carinho do povo de Rondônia, de ter sido vereador, prefeito por 2 mandatos, governador do Estado e agora no 2º mandato no Senado Federal. Então,
Mas eu quero aqui, além de defender os caminhoneiros, dizer também que chega um momento que todos têm que conversar para um entendimento. O governo demorou um pouco, mas tem se debruçado, trabalhando até no final de semana, já emitiu 3 medidas provisórias requeridas pelas lideranças nacionais dos caminhoneiros, dos transportadores de todo o Brasil. Essas 3 medidas provisórias eram um anseio da categoria, que já vai ajudá-los na questão do frete, na questão do eixo suspenso nos pedágios, na questão dos transportes de produtos da Conab. Enfim, são 3 medidas provisórias importantes para atender e já tem força de lei. A partir da sua emissão, elas já passaram a vigorar por 120 dias, até que o Congresso, que é a Comissão Mista da Câmara e do Senado, o plenário da Câmara e do Senado possam aprovar essas medidas provisórias e poderão até ser aperfeiçoadas. Como disse aqui o senador Paulo Paim, poderão até ser discutidas nesse período agora, que já estão em vigor dentro daquilo que está no texto delas, mas que poderão ser modificadas, poderão ser melhoradas, aperfeiçoadas aqui no Congresso, na Câmara e no Senado e na Comissão Mista. Então, dizer que agora, também com o anúncio do governo federal e da Petrobras, que vão reduzir em torno de 46 centavos no litro do óleo diesel, eu entendo que teria que mexer também um pouco no preço da gasolina, no preço do gás de cozinha, no preço do etanol, que está tudo muito caro. Essa escalada de preço que aconteceu nos últimos meses, ela foi muito exagerada em excesso, e eu acredito que não tinha necessidade de chegar nesse ponto. Não tinha necessidade de chegar nesse ponto. Se a inflação está baixa, se os juros estão caindo, e eu já falei algumas vezes na Comissão de Infraestrutura e aqui no Senado, que como é que os bancos, mesmo com juro em queda, com os juros baixos, o juro caindo, tiveram lucro e muito lucro. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, o Itaú, o Santander, todos os bancos, até mesmo as cooperativas de crédito, que estão muito bem servindo a população do meu estado de Rondônia e de todo o Brasil. As cooperativas de crédito são verdadeiros bancos, também estão tendo condições de trabalhar, emprestando dinheiro para o produtor, para o micro e pequeno empresário, para as agroindústrias, com juro baixo e ainda tem lucro. E por que a Petrobras teve que aumentar tanto os preços nesse momento de inflação baixa no Brasil, nesse momento de juros baixos no Brasil? Por que aumentar tanto? Concedo, retribuindo a parte ao senador Paulo Paim, que tão gentilmente me concedeu uma parte ainda há pouco. O meu parte vai na mesma linha da parte que fez Sua Excelência quando eu estava na tribuna, e essa linha é essa mesmo, é a linha da conciliação, é a hora da conciliação. E como eu dizia lá, o país está sangrando, agora não é hora de oposição ou situação, mas e sim de construir um entendimento, porque, senador, eu moro a 1 hora aqui, mais ou menos, de carro para chegar aqui no Congresso. Nessa 1 hora de lá para cá, sabe quanto tempo eu estou levando agora? 15 minutos. As ruas estão vazias. Quem está aqui em Brasília sabe que eu estou falando, quem está no Rio Grande do Sul sabe que eu estou falando, mas é na preocupação de Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência falou ontem, eu falei hoje, das próprias medidas provisórias, é nós nos debruçarmos sobre ela urgentemente, né? Se for necessário, instalar a comissão até amanhã, ou se não dá, por causa do feriado, sei lá, na segunda-feira, e tentarmos, quem sabe, por ali, achar o caminho que vá na linha, inclusive do que Vossa Excelência falou, e eu falei também, de termos uma resposta não só para o diesel, mas também para a gasolina e para o gás. Mas o meu pronunciamento vai na mesma linha de Vossa Excelência e o aparte é retribuindo o gentil aparte que Vossa Excelência me fez. Obrigado, Vossa Excelência. Vossa Excelência é muito gentil também, sempre defendendo as classes, menos favorecidas de todo o seu estado, Rio Grande do Sul, e de todo o Brasil. Senhor presidente, para encerrar, dizer que chegou o momento do entendimento. Eu queria aqui, neste momento, fazer um apelo ao governo federal, aos governos estaduais, que já estão, muitos deles trabalhando nesse sentido, e às categorias, aos líderes nos estados da União já estão liberando para que todo mundo possa voltar a trabalhar, enquanto continua se avançando nos entendimentos,
enquanto continua o governo trabalhando para ver o que pode melhorar ainda mais das propostas já apresentadas, mas chegou a hora do entendimento. Os estados já estão perdendo receitas, as famílias já estão sofrendo, já estão sem gás de cozinha, sem combustível, daqui a pouco começa a faltar os alimentos, já está se perdendo alimentos. Aí chegou a hora do diálogo, do entendimento. E eu que já fui, como disse, prefeito e governador, já passei por inúmeras crises, já passei por várias discussões com categorias, mas sempre chegando no ponto de equilíbrio. E neste momento é chegada a hora do governo e os movimentos chegar no ponto de equilíbrio para suspender essa paralisação, que continue as negociações, mas que suspendam as paralisações para que o Brasil e o meu estado de Rondônia possam voltar à vida normal. Obrigado, senhor presidente.